Olá, seja muito bem-vindo ao ENS. Hoje nós vamos falar sobre o teletrabalho. O teletrabalho era inevitavelmente uma realidade que mais tarde ou mais cedo verificaríamos, dado o avanço tecnológico e a possibilidade que se tem hoje de prestar uma atividade à distância. Mas pelo surgimento e a intensidade que teve a pandemia, o Covid-19, trouxe essa realidade para mais perto de nós e hoje já se fala mais frequentemente de teletrabalho. A princípio, o teletrabalho mostra-se um método com vantagens e desvantagens para todos. Primeiro, para o trabalhador, reduz os custos de deslocação, confere mais tempo para ficar no conforto da sua casa e com os seus, e tem a desvantagem de se fazer difícil a separação do ciclo pessoal e do ciclo profissional, bem como o isolamento profissional, a redução do contacto com os profissionais na mesma área, que também mostra-se desvantajoso. Oferece também vantagens para o empregador, que poderá reduzir os custos com locais fixos, vai correr menos riscos de faltas e atrasos, e tem como desvantagem a concessão e a manutenção dos meios tecnológicos, que podem ser um pouco dispendiosos. Confere também vantagens para a sociedade, que é a redução do congestionamento ou do tráfego, quis falar tráfego jurídico, mas aqui é o tráfego rodoviário, e também a possibilidade, a facilidade de acesso a trabalhadores que tenham alguma deficiência física, que os impossibilite de fazer largas deslocações. Entende-se por teletrabalho a prestação de uma atividade subordinada fora do local ou do espaço de trabalho da entidade empregadora e com recurso aos meios e tecnologias de informação e comunicação. O teletrabalho pode ser prestado por diversas modalidades. Primeiro, é o teletrabalho domiciliário, em que o trabalhador presta a sua atividade em sua casa. Há também o teletrabalho em escritórios satélites, quando a entidade empregadora dispõe de um espaço em que os trabalhadores dirijam-se até lá, onde tenham acesso à tecnologia de informação e comunicação para prestar a sua atividade. Há também a possibilidade de se prestar teletrabalho em telecentros, que são locais comunitários, digamos, abertos, não pertencentes a uma entidade específica, ou seja, a um único empregador, mas todos os trabalhadores de entidades diversas poderão dirigir-se até esses locais e ter acesso à tecnologia de informação e comunicação necessária para prestar a sua atividade. Há também a prestação do teletrabalho nómada ou móvel, em que não é determinado um local fixo para a prestação da atividade. O trabalhador poderá fazê-lo em local indeterminado, desde que haja os meios ou a tecnologia necessária para efetivamente prestar a sua atividade. E, finalmente, temos o teletrabalho transfronteiriço. É aquele em que não está limitado na circunscrição de um único Estado. Poderá ser prestada atividade em Estado diverso, em país diverso. Outra questão que o teletrabalho levanta é o tipo de conexão, como será feita ou estabelecida a conexão entre o trabalhador e o empregador, sendo que já não estão no mesmo espaço geográfico. Aí a comunicação poderá ser online ou offline. Será online quando o trabalhador estiver sempre ligado através das redes em meio de comunicação com o empregador. Durante todo o período laboral, haverá uma interação contínua e ininterrupta entre o trabalhador e o empregador. E será offline quando o trabalhador poderá prestar a sua atividade sem estar diretamente conectado com o empregador. E no final da atividade, no final de determinada tarefa, comunicará ao empregador os êxitos ou insucessos da atividade prestada. Importa ainda fazer menção sobre as formas de constituição da relação jurídico-laboral através do teletrabalho. Bem, poderá ser feito por acordo prévio inicial, isto é, quando no início da relação laboral é logo estabelecida o teletrabalho como via ou como meio de prestação. E poderá também ser feito através de troca, um acordo para a troca do regime laboral, quando inicialmente já exista um vínculo laboral estabelecido, isso é, de se prestar atividade em local
empregador e se procura então trocar este regime. Ali também se poderá fazer um acordo. Há também uma terceira possibilidade, e esta já não mais dependente do acordo entre as partes, mas sim quando trabalhadores que tenham a situação pessoal ou física condicionada, convém que optem pelo teletrabalho. Temos, por exemplo, mulheres grávidas com gravidez de risco, em que não convém a deslocação constante, ou trabalhadores que tenham alguma redução, limitação na força de trabalho, por um acidente de trabalho, por uma condição que assim justifique, poderão então optar pela troca do regime. Ali não mais do acordo do trabalhador, mas porque trabalhador-empregador, mas sim porque a situação em si imponha essa alteração de regime. Pelas especificidades que o teletrabalho apresenta, afasta-se um pouquinho do regime geral constante na Lei Geral do Trabalho, surgindo assim regras aplicáveis ao teletrabalho que não sejam diretamente aplicáveis ao contrato de trabalho normal. E o primeiro ponto que importa fazer menção é que, em regra, o contrato de trabalho normal não está sujeito à forma específica. Já o teletrabalho está sujeito o contrato de teletrabalho está sujeito à forma escrita. Por causa dessas especificidades, convém que elas sejam clarificadas no contrato uma a uma. Tais regras, grosso modo, são as seguintes. O contrato será sujeito à forma escrita e deve conter a identificação, assinatura, domicílio ou sede das partes, indicação da atividade a prestar pelo trabalhador com menção expressa do regime de teletrabalho, a fixação da remuneração do teletrabalho, a indicação do horário normal de trabalho, a atividade a exercer após o tempo daquele período, se o regime previsto para a prestação do trabalho em regime de teletrabalho for inferior à duração do contrato de trabalho, a propriedade dos meios e instrumentos de trabalho, bem como a responsabilidade pela respectiva instalação, manutenção e pelo pagamento das despesas inerentes ao consumo e utilização. Identificação do estabelecimento ou departamento da empresa em cuja dependência fica o trabalhador, bem como a quem este deve contactar no âmbito da prestação do trabalho. E diferentemente dos contratos de prestação de serviço, em que o prestador de serviço é titular dos meios ou instrumentos que usa para o trabalho, nos contratos de trabalho, a prestação envolve apenas a atividade. Quer dizer que, em regra, os instrumentos e material utilizado é de titularidade do empregador. Ali surge a questão, num teletrabalho domiciliário, o fornecimento de instrumentos de trabalho, em regra, se formos seguindo a lógica e as regras do direito do trabalho, deverão ser de titularidade do empregador e este deverá fornecê-los ao trabalhador. Imaginemos que num regime de transição, o empregador não disponha no momento de meios necessários ou suficientes para fornecer a todos os trabalhadores a tecnologia de informação e comunicação necessária e os trabalhadores tenham. Nestes casos, deverá ou poderá o trabalhador, mediante acordo com o empregador, utilizar os seus meios e ser compensado ou indemnizado por isso. Mas repetimos, é quando o empregador não possa fornecer os meios no momento, porque em regra deverá ser o empregador a fornecer. E finalmente, levanta a questão de vigilância e privacidade do trabalhador. O trabalhador deverá, durante um lapso temporal, estar ao dispor, ao serviço do empregador. E sendo que já não partilha do mesmo espaço geográfico, levanta-se a questão de saber, estará efetivamente a prestar atividade quando não for online? De fato, será que efetivamente estará o trabalhador ali em frente aos meios de tecnologia fornecendo a sua atividade? Em alguns locais, e quando os meios de produção assim são propícios, utilizam-se diversos meios de fiscalização, como cadeiras com sensores. Percebe quando o trabalhador está efetivamente ali. A instalação de câmaras de vigilância é contestada, não só na modalidade de teletrabalho, mas também no contrato de trabalho tradicional. Questiona-se muito a presença de
câmaras de vigilância no local de trabalho, porque é necessário que o trabalhador disponha de alguma privacidade para que tenha algum conforto, alguma vontade na prestação da sua atividade. E não convém ter a consciência de que constantemente há alguém a olhar para ele. E sendo mais numa questão de teletrabalho, em que o trabalhador encontra-se em casa, a situação torna-se muito mais sensível. Dali, aplica-se a regra geral da boa-fé. A consciência de que o trabalhador deve prestar a sua atividade e o empregador conta com isso, salvo se questões que demonstrem efetiva falta de diligência venham a comprovar que, durante o período em que devesse estar a prestar a sua atividade, o trabalhador não estaria. Muito bem, para levantar aqui então o debate, uma provocação positiva. O empregador deve fornecer os meios. Fornece o computador, internet e outros mais meios que sejam necessários. Deverá também pagar a energia, sendo que é uma ferramenta ou um meio de trabalho. Os computadores sem energia elétrica não funcionam e o trabalhador está a prestar a sua atividade em casa. Naturalmente, a conta de energia da prestação da atividade e da sua residência vão estar conexas, ligadas uma à outra. Deverá o empregador pagar a energia nestes termos? E por outra, se o trabalhador em casa decide ir ao quarto de banho e eventualmente vem a cair na sanita, fere-se. É um acidente de trabalho ou um acidente doméstico? Responda aí nos comentários, entre em contato connosco e nós teremos muito gosto em debater essas e outras questões. Convidamos a inscrever-se no canal, assine ou ative o sino de notificações e nos vemos no próximo vídeo. Até já!